matar-nos. Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida. Boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, com a graça e a paz. Amém? Convido vocês a se colocar em pé, com bastante alegria nos corações. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, com júbilo, que Ele é merecedor, Ele é o único digno de todo louvor, toda honra, toda glória. E o amor do Senhor, Ele é eterno, Ele é para todo sempre. Ele nos acompanha e é o motivo de não sermos consumidos. As suas misericórdias, o amor do Senhor, que nos ama com amor imensurável. Vamos louvar ao Senhor.
Aleluia, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Pai, e engrandecemos, que Tu és o mesmo, Pai, Tu não mudas. Suas promessas, ó Deus, se cumprem em nossas vidas a cada dia. Temos muito mais motivos para agradecer ao Senhor do que para pedir. E nós Te louvamos pela Tua grandeza e também por aquilo que Tu fazes nas nossas vidas. Em o nome de Jesus que nós oramos, amém. Podemos assentar, queridos. Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração ao único e poderoso Deus, aquele que age em nosso favor, merece toda a nossa adoração e primeiramente reconhecê-lo, né? Reconhecer os seus feitos poderosos, por isso isso é suficiente para o nosso louvor. Saber quem Deus é motivo de adoração. Saber o que Deus fez e faz e fará é motivo de louvor. Que Deus nos ajude nesse sentido, nessa noite. Convido a igreja para a leitura do Salmos 19. Eu farei a leitura do verso 1 ao verso 4, e você pode acompanhar na sua Bíblia ou nas nossas telas. E a palavra de Deus diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém? Isso aqui é um breve relato, né, do salmista Davi em relação à grandeza de Deus. Como eu disse, nós precisamos reconhecer num culto como esse, essa noite, os feitos de Deus, né? E aqui fica muito claro a resposta da revelação geral de Deus. As coisas criadas, né? Aqui ele cita o firmamento, né? Ele cita o dia e a noite. E é interessante, né? O dia, quando um acaba, o outro começa. Esse ciclo, né, que Deus estabeleceu lá na criação em Gênesis, né, relatado. E às vezes a gente não para pensar sobre algo que é tão grandioso, mesmo sem o conhecimento verdadeiro de Deus. Você parar para admirar, o não crente, ele parar para admirar como funciona o sol e a lua, esse sistema todo, né, de dia e noite, né, esse ciclo, já é suficiente para entender que há alguém por trás. Isso não é fruto do acaso. Tudo muito bem estabelecido e organizado. E se os céus proclamam a glória de Deus, quanto mais nós, né? Que somos imagens semelhantes de Deus, criados por Ele dessa forma. Nós somos os gerentes da criação de Deus. E nós crentes, como igreja de Cristo, nos reunimos para glorificar a Deus, não só deixar isso para os céus, né? Muito mais é nosso dever, nossa obrigação, e fazemos isso com prazer e alegria. Como é bom reconhecer Deus em pequenos feitos, né? Quanto mais nos grandes e maravilhosos. Que Deus nos abençoe essa noite. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida nesse lugar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se manifesta de várias maneiras a todos aqueles que estão sobre a face da terra. Ó Deus, se olharmos para o micro, enxergamos coisas maravilhosas demais. Quando olhamos para o macro, enxergamos outras tão maravilhosas. Como é bom, Deus, saber que fazemos parte de todo esse plano do Senhor. O Senhor é que nos sustenta, o Senhor sustenta toda a criação, mas o Senhor nos sustenta de uma forma especial como igreja. Nada passa despercebido pelo Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o que nós ainda vamos planejar, e o Senhor já tem resposta preparada para todos os nossos questionamentos, e sempre uma resposta precisa e perfeita. Por isso, essa noite, Deus, queremos adorá-lo, entregar o nosso culto ao Senhor,
mas também ouvir a tua voz. O Senhor já começou a falar aqui essa noite, queremos ouvir. Nos dê a mente de Cristo cada dia mais. Nos faça entender, ó Deus, que nós não estamos soltos, alheios nesse mundo, que nós não estamos somente em função dos nossos planos. Tudo é passageiro, mas o Senhor não passa, a tua palavra não passa. Por isso nos debruçamos diante dela e queremos ouvir a tua voz. Nos livre de todo mal e nos mantenha, ó Deus, mantenha a nossa mente, o nosso coração voltados para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé novamente e cantar o hino 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive em reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém. Poder sentar. Realmente imploramos a tua graça, Jesus. É assim que nós devemos andar no dia a dia, né? Implorando pela graça. Mas o Senhor Jesus, Ele não fica numa posição esperando meramente o nosso implorar para que a sua graça seja derramada sobre nossas vidas. Mas a palavra de Deus ensina que há uma graça especial, como a graça geral de Deus, entendida no Salmo 19 que acabamos de ler. Mas o Senhor se coloca em nosso favor, o Senhor se coloca à nossa disposição para que confessemos os nossos pecados. Esse é o momento do culto em que nós confessamos. E eu quero ler um texto da palavra, Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36, que fala acerca de Cristo como mediador. E diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse versículo é fantástico, né? Deixa muito claro a posição que Jesus se encontra. A posição que ele se encontrava na criação de Deus. Ali, no centro, o próprio Deus, o Filho, Ele que escolheu vir e morrer em nosso lugar. E aí sim,
abrir um caminho para que a gente possa chegar a Deus, também confessando nossas falhas, nossos erros. Entendemos que isso faz parte do culto público. Então te convido nesse momento a ter um tempo de oração silenciosa aí no seu lugar, falando com o Senhor, abrindo seu coração. Também é permitido nesse momento você dizer o que você gostaria de receber de Deus, né? Entendendo que Ele é o único e poderoso mediador. Logo após a oração silenciosa, vou pedir para os diáconos ali entregar o microfone. Irmã Hilda, pode fazer uma oração depois de um tempo? Em nome de Jesus, amém. Está aqui, ó, Jones, bem ali no cantinho, ó. Levanta aí a mão, Rui, para nós, por favor. Isso, está lá do ladinho do Rui. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia que tem se renovado nas nossas vidas a cada dia, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Filho Jesus, que um dia morreu na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter esse acesso ao Senhor. Por isso, Pai, nós Te agradecemos e pedimos a bênção do Senhor sobre a igreja do Senhor, representada aqui neste momento, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe a igreja do Senhor aqui presente, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a ter uma vida de santidade, porque o Senhor é merecedor, ó Pai, de toda a honra e de toda a glória. Te glorificamos o Teu nome, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele, ó Deus, que nos amou primeiro, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Temos também o nosso tempo de intercessão. Eu vou chamar à frente os nossos irmãos presbíteros presentes aqui no culto. Por favor, puderem se colocar aqui à frente e estender as suas mãos nesse tempo de oração. Vou pedir para o Johnny já trazer o microfone aqui. Se tiver tem algum pastor presente ou presbítero de outra comunidade, outra igreja presbiteriana? Acho que não, né? Ok. Você pode passar, por favor, para o presbítero Paulo Neves, ele vai fazer essa oração intercedendo. Então, irmãos, esse é o momento em que nós oramos, intercedendo por vocês como igreja, pela nossa vida. O pastor Onilton, tem algum especial, pastor, que o senhor gostaria de compartilhar? Orar então pela família, nosso irmão Ramon, né? O seu Luiz partiu e, né, foi acompanhado aí pelo pastor Onilton um bom tempo, né? E a gente esteve visitando também. Que Deus abençoe a família, que Deus traga aí consolo para o coração. Manter nossa oração pelo seu Mauri, que está em casa, né? Enfermo, bem grave a situação dele. Também orar pela Giovana Paula, né, Paulinho? Que fez uma cirurgia e se encontra em recuperação, para Deus derramar aí graça sobre a vida dela. Amém? Vamos. Mais alguém, pastor? Isso, Samuel, irmão do Jonas, né? Deus abençoe. Vamos orar pelo Samuel que está enfermo também. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus amado, bendizemos o Teu glorioso nome nessa noite. Nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, necessitados da Tua intervenção graciosa, Senhor. Reconhecemos a nossa limitação, a nossa fragilidade, ó Deus, frente aos muitos desafios, as enfermidades, as lutas espirituais, emocionais, a dificuldade, ó Deus, tantas vezes que nós temos, ó Deus, com as nossas próprias fraquezas, ó Deus, com relação ao nosso testemunho, ó Deus, sejam também, ó Deus, as dificuldades econômicas, os nossos relacionamentos interpessoais, na nossa casa, Senhor, com nossos cônjuges, ó Deus, com os nossos filhos,
Senhor, carecemos da sua generosidade sobre todas as áreas da nossa vida, Senhor. Pedimos, clamamos, suplicamos que o Senhor estenda a sua bondade sobre a vida de cada um dos irmãos. E que nessa noite, ó Deus, os nossos corações saiam convictos, ó Deus, da tua intervenção generosa sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós nos aproximamos do Senhor com a convicção de que o Senhor ouve as nossas orações. E na verdade a tua palavra diz e nos desafia a aproximar-nos do Senhor com um sincero coração, com plena confiança, com a certeza de que o Senhor há de estender a sua graça. Obrigado, Deus, porque de fato o Senhor é incomparável e nós reconhecemos, ó Deus, de que a nossa esperança toda ela é voltada ao Senhor. Ó Deus eterno, também clamamos, ó Deus, pela vida daqueles que estão enfermos. Foi lembrado aqui, Senhor, a recuperação da Giovana, do Paulinho. Foi lembrado aqui, ó Deus, a vida do Manuel, Senhor. Derrama graça, ó Deus, sobre a vida do teu servo. Traz consolo também para o coração da família, para o Jonas, para a família também, Senhor. Consolo para a família, ó Deus, do seu Luiz, ó Deus, que partiu para estar com o Senhor. Derrama graça, ó Deus, também, ó Deus, sobre os demais pedidos que foram colocados, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor sabe cada um e a necessidade de cada um. Em nome de Jesus, ó Deus, obrigado, porque nenhum detalhe escapa do Senhor, ó Deus. Coisa boa é saber que nós te pertencemos e antes que a gente faça oração, o Senhor já sabe. E o Senhor já entra com a tua providência, estabelecendo a tua boa vontade. Louvamos, bendizemos o teu nome e oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Agradecer aos irmãos presbíteros. Vamos agora ver aqui dois avisos. Queremos lembrar a igreja. O primeiro deles é o início das aulas no IBA, Instituto Bíblico Presbiteriano. É uma autarquia da IPB, é uma grande oportunidade de aprendizado no ensino teológico. Então, nós temos todo tipo de pessoas que buscam aí, de irmãos que buscam o IBA. Há aqueles que têm um chamado específico, há aqueles que querem se preparar melhor no ministério, seja qual for. Há aqueles que são curiosos, que querem entender um pouco melhor e mais profundamente a teologia, né, nossa doutrina, que é muito bíblica e consistente. Então, o IBA é o lugar adequado. O Instituto Bíblico está localizado ali no Santa Cruz, bem no finalzinho do bairro Santa Cruz, pertinho da Avenida das Torres, bem pertinho. Lá da Avenida das Torres, ali, a gente consegue enxergar aqui na altura ali dos fundos, né, do Santa Cruz. Então, quem tiver interesse, nos procure, eu estou à disposição, pastor Jefferson. Eu sou capelão do IBA, então sou professor, a gente vai começar aí na sexta-feira, com o culto de abertura. O culto de abertura é um tempo de adoração e de colocar diante de Deus o semestre letivo. Todos estão convidados, tá? Toda a igreja. E na segunda-feira as aulas. As aulas são segunda, quarta e sexta à noite. Então tem a terça e a quinta livre aí para outras funções ou para tempo aí para ficar com a família, enfim. Tá bom? Nos procure qualquer dúvida, outra mais aí está à disposição. E lembrar da Santa Ceia do Senhor. No próximo domingo, né? Já estamos aí, praticamente acabou fevereiro, né, gente? Mais um mês que vai se iniciar agora, na terça-feira, né? Depois de amanhã. Então nós teremos a ceia no primeiro domingo, venha preparado. Tem uma semana aí de meditação e se colocando diante do Senhor, porque esse é um tempo muito importante na vida da igreja. Não é qualquer momento, não é só parte de uma liturgia. É o tempo de comunhão preciosa que nós temos no partir do pão e na distribuição aí dos elementos. Amém? Ok. Agora é o tempo de ofertório, de entrega de dízimos e ofertas. Aqueles que vieram preparados podem fazê-lo de várias formas. Está aparecendo aí na tela. Lá no fundo também você encontra, no boletim da igreja, esses dados, né? Você chega ali, quem opta o meio online ali, tem o QR Code, né? Você pode repassar o seu dízimo, a sua oferta, ou pelo envelope,
né, entregando aqui à frente, tem um gasofilaço, a entrada aqui, a boca do gasofilaço, tem lá no fundo também, mas não deixe de entregar seu dízimo e oferta. Quando nós professamos a nossa fé na Igreja Presbiteriana do Brasil, lembra aquele tanto de pergunta que os pastores geralmente fazem? E aí o professor ele vai dizendo, sim, tem uma ali que diz respeito à manutenção da igreja, financeiramente também. Então, quando você entrega seu dízimo, a sua oferta, você está, primeiro, tendo uma prática espiritual, que demonstra sua confiança na provisão de Deus sobre sua vida, e você está alimentando a casa do Senhor com tudo aquilo que ela precisa. Amém? Então, faça isso. Nós vamos, enquanto ouvimos um cântico, você pode entregar seu dízimo e oferta. Colocar em pé, queridos, e vamos louvar ao Senhor numa só voz. Glória.
Aleluia. Louvado e agradecido. E nós nem combinamos nada com o pastor Jefferson, que leu o texto dessa canção. É o Espírito Santo, queridos, que ilumina, instrui, e até na condução, na preparação do culto. E também vou ler mais um trecho de Romanos, e você acompanhe comigo. Você sabe também esse texto que diz bem assim: em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa parte agora é maravilhosa, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Texto maravilhoso, e nós vamos cantar essa verdade: nada nos separará do amor do Senhor. Cante conosco assim: nada nos separará teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É curioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações do Pai que o Filho nos deu. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. E em nós derrama o amor e graça e nos convida a sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É curioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Vamos mais uma vez dizer ao Senhor: é tão profundo e nos cobre. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É curioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É curioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O amor do Senhor é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É curioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos o teu nome, porque tu és o único digno de receber a nossa adoração. Tu és santo, és incomparável, tu és o Deus acima de todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, digno desta canção, do nosso louvor, da nossa adoração, é o Senhor.
Levante suas mãos ao Senhor e diga bem assim, que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Oh Deus. Digno da minha vida, Tu és, Senhor, e eu sou Teu. Nome sobre todo nome é o Teu, Jesus. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus, e eu sou Teu. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar minha vida em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser Vamos dizer, Ele é santo, santo, santo. és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Oh Deus, nós estamos na Tua presença, Pai. Feche os seus olhos agora, querido. Não deixe que nada te incomode. Você está na presença do Rei Altíssimo. Ele está nesse lugar, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu louvor, querido. Você não está sozinho. Ele te ama,
Diga ao Senhor agora palavras de adoração a Ele. Diga o quanto você o ama. Diga o quanto a presença de Deus é importante para você. Às vezes nós só queremos pedir e esquecemos muitas vezes de enaltecer ao nosso Deus, de dizer o quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é bondoso para conosco, que Ele é santo, Ele é digno, Ele é o nosso Deus. Diga isso a Ele em oração agora, querido. E cante assim agora, só a igreja. Santo és. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. para ti, Senhor. Glórias ao teu nome, aleluias. Podemos assentar, queridos. Amém. Obrigado, pastor. Bênção, a gente está juntos. Tem cântico que fala muito a gente, né? No nosso coração. Obrigado a Aline Barros aí, ó. Irmã do João, né? Obrigado, João, pela disposição. Eu falei Aline Barros, ela falou Aline Lamas, né? Ainda vai se tornar barro. Então, mas que Deus abençoe, viu? Sua voz, seu ministério. E agradecer aqui aos nossos irmãos, amigos que nos visitam, né? Maria Torta, Jussara Torta, primeira vez aqui conosco. Deus abençoe, viu? A vida de vocês, sintam-se à vontade. Isabela Moura, aí faz o sinalzinho para mim ver você. Tá aí a Isabela? Tá aqui. Levanta a mão, que eu vejo. Quem viu a Isabela? Que Deus abençoe, viu? E os bebês aqui pela primeira vez, tá? Então temos o João Luca, João Paulo e a Nayana, e o Felipe, que é o Tunque e a Joyce. Vem aqui, amados, à frente, vamos apresentar vocês aí à igreja. Tivemos orando aí bastante pelo João, né? O João teve bastante dificuldade, mas Deus foi muito gracioso aí com João Paulo e a Nayana. Vou descer aí, tá, gente? Aí, que coisa boa, né? Oi, princesa. Aí, ó, que bacana. Não precisa logo batizar esses meninos também, né? Pode ficar aqui. Isso. Muito bem, gente. Eu gosto muito de batizar criança, né? Eu falo que é um presente que Deus concede às famílias. E quando a gente apresenta eles diante de Deus, diante da comunidade, a gente entende que nós também, como comunidade, temos uma responsabilidade de estar ajudando, cuidando, né? Caminhando junto com esses casais. Então vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Estenda a sua mão para que a gente possa estar orando, pedindo a bênção de Deus sobre a vida da Joyce, do Tunque, do João, da Nayana, o pastor também. E para que Deus abençoe aí o Felipe e o João. Senhor, obrigado, porque o Senhor concedeu a esses casais a bênção de receber esses filhos, e nosso coração se alegra diante do Senhor, entendendo que o Senhor os ama, que o Senhor cuida dessa família e desses casais. Que o Senhor conceda a eles todas as condições necessárias para que essas crianças cresçam sobre o cuidado dos pais, com todo zelo,
com todo carinho, com todas as condições econômicas, físicas, psicológicas, emocionais, financeiras. O Senhor conceda a eles esta graça e que nós, como comunidade, possamos caminhar juntamente com eles, abençoando a vida deles hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Poder sentar, amado. Que gostoso, né? Semana que vem a gente tem batismo, né? Batismo infantil na igreja. Vai ser um tempo muito gostoso para nós aqui, mais um pouquinho, né? Para a gente curtir esse momento de batizar as nossas crianças, consagrando elas ao Senhor, porque elas já são do Senhor, entendendo essa verdade, né? Que os nossos filhos é um presente de Deus para a nossa vida. Então as crianças agora vão para o culto, né? De 4 a 10 anos, é isso? O culto infantil? Beleza, estão lá, ó, naquela porta aqui, ó, do meu lado direito, tá? Não precisa correr. Enquanto isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. É um texto já conhecido. Efésios nós já estamos estudando na escola bíblica. Além disso, nós estamos aí fazendo 3 sermões, né? Que já fizemos 2, esse é o terceiro, no capítulo 4 de Efésios. Dá para fazer um monte, mas a gente optou em fazer 3. Né? Dá para pregar muito, né? Um versículo você pode pregar o ano inteiro, mas nós escolhemos aqui o texto. É lógico que um versículo é o básico, que é o versículo 3 do capítulo 4, e hoje a gente quer, né, trabalhar algumas ideias de viver o melhor de Deus para a sua comunidade, para a sua igreja, para a sua vida, tá? Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 4: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem.
não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É longo, mas eu precisava ler para ficar claro para vocês. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado porque temos a oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja, de entendermos que o Senhor nos chama para ouvir a Tua voz nessa noite. Pedimos graça, que o Senhor fale aos nossos corações, que a nossa vida mesmo seja impactada, transformada pela Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, muitas coisas que estão aqui nesse texto e no que nós estaremos ministrando hoje, eu já falei, né, foi quando eu estava examinando a exegese do candidato ao Sagrado Ministério, o evangelista Marcos Queiroz, e ele fez um estudo com bastante substância nesse texto, e eu falei, não, eu preciso mergulhar nisso. Então tinha 140 páginas lá para ser examinada, e nós lemos e tiramos algumas coisas, juntamente com os comentários do John Piper, do Hernanes Dias Lopes, e uma mensagem pregada pelo nosso irmão reverendo Ricardo Agreste. Uma nova vida, uma nova conduta. Paulo aqui, em seus textos, ele sempre conecta doutrina com vida, com a sua vida cotidiana. A preposição aqui, pois, quando começa, né, o capítulo, é uma ponte entre aquilo que Paulo já tinha falado no capítulo 1, 2 e 3, e a partir de agora, o que ele vai falar conosco no capítulo 4. A vida é consequência de doutrina, daquilo que nós temos como disciplina, como regra para a nossa vida. A doutrina é a base da vida, é a base da existência. O que nós cremos irá determinar como nós vivemos. Então, a razão desse texto, do capítulo 4 todo, está escrito, está aí no versículo 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade da igreja, como já foi falado aqui, pelo menos várias vezes, ela não é promovida nem produzida pelo homem, é pelo próprio Deus. Não é uma conquista humana, é Deus quem promove a unidade. Nesse sentido, não é errado a gente pensar que a unidade também é uma ordem, é algo sacramental, porque ele pede, façam todo esforço para. Então ele dá uma ordem, né, que a gente tem os sacramentos aí, criada pelo próprio Espírito Santo, por meio do lavar da palavra de Deus, está lá no próprio Efésios, capítulo 5, versículo 26, não vou ler, você lê em casa, né, que é a palavra de Deus que faz com que você entenda essa verdade e viva em unidade. Davi, amados, lá no Salmo 100, ele revela isso, versículo 3, alguém lembra aí? Não precisa, não lembro, mas a gente lê aqui para você, diz assim, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e ovelha do seu pastoreio. Então, Deus já determina quem nós somos, tá? Então, esta unidade é uma unidade de fé. Fé em algo que é sobrenatural, que foi morto e reviveu, que ressuscitou e que está assentada no trono do universo, que todos nós nominamos de Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Tá? É essa fé que move a essa unidade. Então essa fé, ela é universal, ela não é da igreja presbiteriana, ela é da cristandade. Todo cristão professa essa fé. Paulo faz então essa orientação também à igreja de Corinto. 1 Coríntios 1:10 diz assim, peço-te caridosamente, meus irmãos, que não haja entre vós divisões, mas que vocês sejam inteiramente unidos com a mesma disposição mental e sempre buscando o mesmo parecer. Cristo, então, é quem une, reúne, chama, capacita os seus filhos e o seu povo, que estão juntos, que nós chamamos e nominamos de corpo de Cristo, igreja do Senhor. Assim ele declara que cada membro do corpo que sofre, todos nós sofremos com ele. Está lá em Efésios 1:23, 1 Coríntios 12:26. E este corpo também recebe dons, que devem ser compartilhados uns com os outros, para que um valorize o dom do outro. Lembra, semana retrasada, eu falei do buquê, que a gente é como um buquê de flores. Cada elemento colocado no buquê é para dar mais valor um ao outro. Não é só as rosas que ficam. Se você não tiver alguma coisa pronta ali, junto com o buquê, aquelas ramagens, aqueles jasmins, cada elemento ali dá a beleza do buquê. Então, um valoriza o outro. Por isso, Deus nos ensinou que para estarmos juntos, no final do capítulo, Ele fala que nós temos que aprender com Ele a perdoar. Porque é através do perdão, perdoando a si mesmo e perdoando o outro, que nós reconhecemos as nossas limitações. E nós reconhecemos que assim nós podemos viver em paz, com uma conduta santa diante de Deus e dos homens, deixando o velho homem, a sua natureza contaminada, aqueles desejos pecaminosos, por meio do arrependimento diário. Isso é perdão. Reconheço minha limitação, peço a Deus. Assim nós seremos revestidos, renovados, renascidos do novo homem. Está lá em 2 Coríntios 5:17, né? E Gálatas 3:27. Assim Deus nos confiou, nos concedeu o ministério da paz, da reconciliação, não da guerra, nem da confusão, nem da acusação. Um pensador diz assim: quando você acusa alguém, é uma forma de vingança, porque alguma coisa não foi resolvida, você não aprendeu a perdoar. Então, só o Evangelho, essa mensagem de poder, alegria e restauração, pode trazer um significado e uma significância nova à sua existência e à minha existência nesta vida. Então Deus nos concedeu o perdão e nós não merecemos ele, e devemos aprender com nosso Pai. Por isso o perdão é a única forma, é a única ação humana para preservar a unidade da igreja e de todo tipo de relacionamento, até com você mesmo, tá, meus amados? Então este proceder nos leva a ser imitadores de Deus. A principal maneira de imitarmos a Deus é amando quem não merece o nosso amor e perdoando quem não merece. Se você acha que não merece, eu talvez também acho que não, ser perdoado. Isto é chamado de ações sacrificiais que exalam o bom perfume de Cristo. Só quem foi alcançado pela graça de Deus e foi recriado de novo é capaz de refletir a imagem de Deus e agir dessa forma. É fantástico a palavra, né? Mas não é algo muito fácil. Não é algo muito fácil viver essa verdade. O segundo ponto aqui é vivendo o melhor de Deus para a sua igreja. Vamos falar isso?
Aceitar que cada pessoa tem o seu mundo e que todas as opiniões são subjetivas, nos ajuda a viver com leveza e não fazer drama quando discordam de nós. Quem disse isso foi Alan Peirce, né, um filósofo de 200 e poucos anos atrás aí. Parece que é para hoje isso, né? Porque parece que discordar do outro tem uma confusão danada, né? O contraditório hoje não pode ser falado, então ele tem que ser omitido, tá? Então, variedade na unidade. Paulo move daquilo que todos os cristãos têm em comum, que é a fé em Cristo Jesus, para aquilo que diferem todos uns dos outros, que são os dons espirituais. Então, os dons são dados para unir e edificar a igreja. Os dons são habilidades que nós já temos, na maioria das vezes. Algumas são especiais, que serão dadas por Deus. Mas na maioria das vezes, os nossos dons são habilidades que nós já temos, que cada crente tem e vai servir a Deus e o irmão, de tal modo que Cristo vai ser glorificado. E os crentes serão edificados. E a igreja cresce em graça e sabedoria. Olha aí, isso é viver o melhor de Deus. Como você pode descobrir e desenvolver os seus dons? Pela comunhão na sua igreja local. Quanto mais envolvido na igreja, mais claro e evidente fica o seu dom. Entenderam isso? Aí tem gente que fala assim, mas eu não sei fazer nada. Mas ele vem no domingo uma vez por mês, como é que ele vai fazer alguma coisa? Ele não está exercendo o dom. Ou ele aparece uma vez a cada 3 meses. Os dons não são brinquedos particulares, que é para o nosso próprio deleite, mas eles são ferramentas com as quais nós devemos trabalhar em prol do outro e do reino. Se os dons não forem usados para a edificação dos outros, eles se transformam em armas de combate uns com os outros. Como aconteceu lá na igreja de Corinto, você lembra disso? Competição, facção, partido, desobediência pastoral, desordem litúrgica, imoralidade, desvio da fé verdadeira. E aí tem uma lista imensa. Os dons de Cristo, a igreja, são e têm objetivos claros. É para aperfeiçoamento dos santos. E a palavra usada ali no original, no grego, eu não gosto de ficar falando grego aqui, mas a palavra é remendar as redes. Ou ela vai para uma questão ortopédica, que é quando o osso é quebrado e ele é novamente ligado. E diz que tira até um calinho lá, né? E ali estabelece a reconciliação e a paz. Tendo a justa cooperação de cada parte, é o corpo bem ajustado, consolidado pelo próprio Espírito Santo, não é com atividades, não é com pregação do pastor, não, é cada um que busca o seu próprio aumento, o seu próprio bem, com cuidado e zelo, para a edificação de si mesmo e do outro em amor. Um povo, uma comunidade, uma igreja que vive assim, glorifica a Deus, vive o seu melhor e é vitoriosa. Há um exemplo bíblico para isso, amados. Eu gostei desse exemplo. Lá, quando Moisés vai enfrentar os reis amalequitas, quem lembra dessa história? E ele sobe no monte, não é isso? E chama o povo, chama os líderes e fala, vamos guerrear, enfrentar os nossos inimigos. E ali Moisés estende a mão e o povo está vencendo. Mas Moisés cansa. O povo está vencendo. Isso basta, meus amados? Não. Porque de repente chega Arão e Hur, seguram a mão, sustentam a mão de Moisés, e o povo continua vencendo. E isso basta? Não.
Porque lá no campo, no fronte de batalha, empunhando a espada, planejando as estratégias, está Josué. E Josué está ali enfrentando o povo, está ali guerreando, obedecendo. E isso basta? Também não. Se não tiver a justa cooperação entre Josué, que está lá, e o povo, com Moisés e Arão e Ur, não há vitória. Entenderam o que é justa cooperação de cada parte? Qual é o seu papel? Qual é o seu talento, o seu presente? Você está exercendo com excelência, com zelo, com gratidão, com alegria, com paz, com prazer? Se você está, a comunidade que você está inserida terá sucesso. Você também. E serão vitoriosos. Então, entenda. Viver o melhor de Deus é descobrir aquilo que Deus te deu. São suas habilidades. Esse é o viver o melhor de Deus. A pureza, então, é uma das características do povo de Deus, tão indispensável quanto a unidade. E aí a gente chega no último ponto aqui, que é vivendo o novo de Deus. Vamos falar isso? Paulo faz um contraste aqui entre a vida do ímpio e a vida do crente. Ele usa aí, vós sabeis isso, mas não é para você viver desse jeito não. A ênfase aqui é novamente sobre a mente, ou aquilo que toma os seus pensamentos, e a visão que você tem de mundo, ou chamado, para nós como cristão, cosmovisão cristã. Aprendeste a Cristo? Se de fato o tendes ouvido, nele fostes instruído, eu só estou tirando parte do texto ali, que vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu gosto dessa palavra, ela é repetida 2 vezes ali. Para a maioria de nós, amados, a verdadeira vida é aquela que não levamos. O drama de muitas pessoas é esperar que algo sobrenatural aconteça. Algo diferente, mágico, para que ele possa viver a vida. Muitos esquecem que é na rotina, no dia a dia, que Deus se revela graciosamente. Só o fato de estarmos vivos aqui hoje é motivo de celebração e alegria. É surpreendente, é maravilhoso. É justamente essa atitude passiva de ficar esperando alguma coisa é que impede que tenhamos a vida desejada, que chegamos a estatura, a medida, a varonilidade. É às vezes o descontentamento com aquilo que já temos, é a ansiedade de querer aquilo que não temos, é a murmuração que ganha espaço em nosso coração. A vida cristã, então, amados, começa com arrependimento, que é a mudança de mente. Toda a vida de uma pessoa precisa mudar quando ela confia em Cristo, incluindo seus valores, seus alvos, seus projetos, seus conceitos de vida. Tudo a partir desse momento foi transformado pela presença santa, poderosa do Espírito Santo no seu coração. Não andeis mais como os gentios. É isso que Paulo está falando.
Agora, como é que os gentios andam? Ele deu ali uma lista grande. Não vou parar em todos, tirei alguns aqui, porque como eu disse, estamos estudando esse texto da escola bíblica. Então dá para você aprofundar mais quando você chegar na escola bíblica aqui. Primeira coisa que está aqui é, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O pensamento do pagão, amado, é um pensamento fútil, cheio de soberba, de empáfia, não respeita ninguém, tem uma mente perversa, que semeia a corrupção. Outra coisa que está aqui, tem um entendimento enebrecido, né? Ou escurecido. Os gentios pensam que eles são iluminados, porque eles rejeitam a Bíblia, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. E eles creem na última descoberta da ciência, no último livro de filosofia escrito, quando na realidade eles estão em trevas. Paulo diz isso em Romanos 1:22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, alheios à vida de Deus. É outra coisa que o gentio vive, o pagão vive. Vivem sem esperança, sem Deus no mundo, vivem separados de Deus, adoram outros deuses e abandonam o Deus vivo. O texto diz que vivem na ignorância. O verdadeiro conhecimento começa com Deus, e quem não conhece Deus é escravo da ignorância. Porque a verdade de Deus, ela é libertadora. É libertadora. Dureza de coração. Paulo diz que os pagãos chegam ao ponto de perder a sensibilidade. O horrível do pecado é o seu efeito petrificador. No começo, uma pessoa faz um pecadinho, fica com vergonha, depois faz outro pecadinho, aquele pecadinho vai virando um pecadão, depois ele perde o pudor, o temor, o horror do pecado, ele peca sem remorso ou pesar, a consciência se petrifica. Entrega a dissolução para cometer toda sorte de impureza. Nada refreia, nada satisfaz os seus desejos. A dureza de coração leva primeiramente às trevas mentais, depois à insensibilidade da alma. Diz que são insensíveis, o texto disse isso. E aí vão viver uma vida desenfreada. Já viu o exemplo daquela pessoa que tem problema com álcool? Ou com sexo, ou com roubo. Que ela toma um golezinho, depois que ela tomou umas 2 taças, já está em cima da mesa tirando a roupa. Ela perde a sensibilidade, o pudor, o autocontrole. É assim que o pecado faz em nossas vidas. Tem uma palavra aqui que é chamada alvidez, né? Pleonexia. Estou aqui citando grego, não gosto de citar, mas isso é para mim, né? Eu, os pastores, que tem que saber grego, né? Então, é avidez arrogante, execrável, desejo de possuir, desejo ilícito de possuir o que pertence ao outro, é aquela inveja dura. Espírito pelo qual o homem está sempre disposto a sacrificar o seu próximo para satisfazer os seus próprios caprichos. É o desejo irresistível de ter aquilo que não se tem direito algum, seja bens, seja pessoa, seja homem ou mulher, ou qualquer outra coisa. É um desejo desenfreado, maluco. Vou parar aqui para a gente ir para o cristão, né, que é o que interessa para a gente. É importante lembrar você que o que eu disse agora não é de crente não, tá, gente? Isso aqui está falando como era o gentio. Se você se enquadrou aqui, precisa converter seu coração. Tá? Essas ações são realizadas quando vocês eram gentios. Mas o novo de Deus te alcançou. E agora você e eu, nós fomos transformados para a glória de Deus. Amém, querido? Muito bem. Então qual é o caminho do cristão? O próprio texto aí também dá ele.
O texto aí nos diz: despojar do velho homem e vos revistais do novo homem. E aí ele começa falando ali, coisa que crente faz, que não deveria fazer, não é isso? Não minta, não se ire, perdoe. Se você rouba, pare com isso, trabalhe, seja instrumento de bênção. Não use seus lábios para falar coisas que não deve. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Longe de vós toda amargura. Cada coisa dessa aqui tem uma explicação. Eu estou repetindo para vocês, tá? Longe de vós, é crente, está falando para crentes aqui, gente. Longe de vós toda amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, assim como toda malícia. Isso é para crente. Cuide de você, da sua mente, do seu coração. Qual é outra coisa que ele coloca como o cristão deve viver? Aprender a Cristo e não sobre Cristo. Às vezes você tem uma teologia, tem um conhecimento, sabe tudo, mas não vive nada. Aprender a Cristo significa ter um estreito relacionamento com Ele. Aprender sobre Cristo é ter informações sobre Ele. Uma pessoa pode conhecer sobre Cristo e não ser salva. Pode estar sentada no banco da igreja por muitos anos e não viver Cristo plenamente. Outra coisa aqui, como ver, Cristo é a substância, o mestre e o ambiente do ensino. Cristo é o conteúdo do ensino. O texto diz assim: aprendemos de Cristo, mas Cristo também é o mestre. Diz assim o texto: o tendes ouvido? Leia aí no texto, viu, mamãe? Depois vocês leem em casa, mas vai anotando aí. Cristo é o ambiente, isto é, o texto diz assim: nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu conheço o Filho de Deus. Esse é o repúdio do nosso próprio eu antigo, da nossa humanidade caída. É adotarmos um novo eu, um novo comportamento, uma nova forma de pensar, de viver e de agir. Você e eu fomos criados de novo. O velho homem, ele se corrompe, mas o novo homem criado segundo Deus. O velho homem era dominador pelas paixões descontroladas. O novo homem foi criado em justiça e retidão. Os desejos do velho homem eram engano, mas os desejos do novo homem é a justiça de Deus e a verdade. O velho homem não tem esperança, porque a esperança dele se limita a esse mundo, mas a esperança do novo homem está na eternidade, de viver para além, que transcende essas coisas. Estar em viver a eternidade com Jesus. E para terminar, quase terminando, a nossa comunicação precisa ser positiva e não agressiva, nem que degrine alguém. O texto aí diz que você comunique aquilo que é bom, edificante, necessário. O que o texto diz aí? Que você comunique aquilo que é bom, edificante e necessário, e que transmita graça a quem ouve. Jesus disse que há uma conexão entre o coração e a boca. Lembra daquele cânticozinho? A boca fala do que achei o coração? Não é? Até caranguejinho tem, né? Que vai para um lado e para o outro, né? É para as crianças. E é uma verdade. Mateus 12, 33 e 37 diz isso. Também nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Jesus é muito duro nesse texto,
com os fariseus e os escribas, detentores da lei. Essas atitudes pecaminosas, amados, devem ser substituídas pela benignidade, compaixão e perdão. Esse é o modo de andar digno de Deus. A dignidade da vida cristã implica em vivermos a unidade do Espírito, equilibrar a conduta com a palavra. Esta é a base que o texto coloca ali para nos esforçar, ser diligente, investir tempo e energia para vermos a unidade como realidade em nossos relacionamentos, em nossos projetos, na nossa vida, na nossa comunidade, a fim de que a glória de Deus seja permanente em nosso meio. O convite é: vivamos em amor. E só ama de verdade quem recebeu o amor de Deus. O texto diz isso. Vamos ficar de pé? Vamos ler Efésios 4:32. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá, vamos ler com bastante força. Esquece que está sem máscara aí, solta a voz. Antes, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Isso é ser imitador. Muitos, como eu disse aqui, nunca vão ler a Bíblia, mas vão ler a sua vida. Então, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo, como Deus perdoou você. Você não merece, eu não mereço, mas Ele nos perdoou. Vivamos em amor, e esse amor é um amor sacrificial. Vamos celebrar a esse Deus que nos ama, que nos ama. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um. Do início, amai-vos. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos
temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser em pé, oremos e recebamos a bênção do Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais este momento de culto na Tua casa. Entregamos aqui, ó Deus, o melhor de nós, entendendo, ó Deus, que recebemos a Tua palavra, ouvimos a Tua voz e queremos caminhar de acordo com a Tua santa vontade. Nos ajude, Deus, seja uma semana repleta de conquistas, bênçãos, que a gente possa reconhecer o Senhor em pessoas que teremos contato, em situações, e que mesmo no momento mais difícil, entendamos que o Senhor está ali e há um propósito. Que o amor de Deus o Pai, que as consolações e o ensino do Santo Espírito de Deus, e que a graça maravilhosa e eterna de Jesus seja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, boa semana. Desejo a paz de Cristo sobre a vida do seu irmão, de sua irmã. Tenhamos todos uma ótima semana. Por sobre os montes e pelos vales,